Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Em mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida, né? Amém, né? Esse dia 25 de agosto de 2020. Pai seja com todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus e que Ele nos livre, né, irmãos e irmãs? De todo o mal, dos espíritos malignos e nos livre de nós mesmos, né? Das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né? Amém, né? Dos acidentes, né? As enfermidades, essas doenças aí, esse coronavírus, né? E amém, né? Vamos fazer aí nossa pequena meditação, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco, né, sobre o reinado de Davi e de Salomão, né? Que foram, por assim dizer, né? Os dois reinados talvez mais importantes da casa de Israel, né? Ali na Terra Prometida, né? Digamos que foram os reis que menos transgrediram as leis, né? Os reis que mais agradaram, né, ao Senhor, né? Ou melhor, está incluído no meio deles, né? Daqueles que fizeram aquilo que o Deus de Israel se agradou, né? Porque a maioria deles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, né? Aos olhos do Altíssimo. Então vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram, né? Para nós nos recordarmos aí do que realmente aconteceu, né? Então aqui, por exemplo, no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 7, nós vamos ver aqui o que? Davi é constituído rei de todo Israel, né? É o título aqui do capítulo. Então no 5:7, ele diz assim, ó: Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e essa é a cidade de Davi. Então vamos nos acostumar com essa palavra, né, irmãos? Sião, né? Aliás, nós já temos esse costume, só lembrando aí, né? Então o Davi, o que ele fez? Ele lutou ali contra os, né? Bom, como ele assumiu o reinado, ele então assumiu aí as guerras que estavam sendo feitas, né? Para a expulsão daquele povo dos locais. Então o que ele fez? Aí no versículo 6 do capítulo 5 está escrito assim: Eu partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Aí no 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Versículo 8, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Então Davi, né, tomou a cidade de Jerusalém, tomou Sião, né, que é um monte de Sião, e ali ele fez a cidade de Davi, certo? Então vamos ver aí, né, porque esse monte de Sião é um monte importante, né? Foi onde ele fez a casa dele, onde foi feito o palácio do rei, né? E onde exatamente vai ser erigido também o palácio do verdadeiro rei, né? Do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Não é isso? Bom, aí nós vamos lá para 1 Reis, né? 1 Reis no capítulo 2.
Nós vamos ver aqui o seguinte, capítulo 2, 10 e 11, está escrito assim: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, né? E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Então o que é importante aqui? É que Davi, não só Davi, né? Como vários outros santos, né, digamos assim, como Salomão, reis principalmente, né, foram sepultados exatamente no Monte Sião, né? Foram sepultados na cidade de Davi. Então, meus irmãos, quando houver, né, o arrebatamento da igreja, o Monte de Sião vai ter um negócio lá, né? Porque várias pessoas vão sair dali, né? Várias pessoas que são virgens prudentes vão sair dali do Monte de Sião, porque foram sepultados ali, certo? Aí nós vamos para o 8.1, 1 de Reis 8.1. Só aí lembrando de algumas coisas importantes, né? No 8.1 está escrito o quê? Então congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. Então, Salomão construiu o templo, né? E pegou a arca e levou lá para o Santo do Santo, que era o lugar dela. Certo? Ok? Então vamos ver aqui o 1 Reis, vamos voltar aqui para o 6. Capítulo 6. 1, está escrito o que aqui? Salomão edifica o templo. Sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, ele começou a edificar a casa do Senhor, o templo, né? Davi, né, fez o desenho do templo e Salomão construiu. Então aqui no 6.1 relata que ele estava fazendo o quê? Fazendo o templo, começou a fazer o templo, né? Aí nós vamos aqui para 2 Crônicas, 2 Crônicas no capítulo 2, né? Certo? Hoje eu me esqueci de marcar aqui, né, os capítulos, e estou aqui metendo o dedo na boca e tirando aqui as folhas, né? 2 Crônicas, né? No capítulo 3 e no versículo 1, está escrito o quê? Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Omã, o Jebuseu. Então o templo, né, foi construído em cima do Monte Moriá. Todos nós sabemos que monte é esse aí. Então o que acontece? São 2 montes, né, um virado, um ao lado do outro, um em frente ao outro, né? O Monte Moriá foi construído o templo e o Monte de Sião foi construído o Palácio do Rei. Certo? Então foi construído o primeiro templo, né?
E nós vamos trabalhando aí essa questão para a gente entender, se recordar, né, do que está acontecendo, do que aconteceu aí nos reinados aí desses dois reis, né, Davi e Salomão. Algumas coisas, né, porque os reinados deles foram... Davi reinou 33 anos e Salomão outros tantos, né? Vamos pegar coisas, digamos assim, mais importantes e que nos leva a determinados entendimentos, a certo entendimento. Então, no segundo as Crônicas ainda, no capítulo 5, no versículo 1 a 7, nós vamos ver o quê? Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro e todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus, né? Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, e todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que eles não podiam contar sem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Então é isso aí, né, irmãos? Por enquanto nós vamos parar por aqui e com esse destaque aí para esses dois montes, né? Que eles são importantes, principalmente o Monte Sião, né? Que a todo tempo está se falando nele, né? Amém, né? Paz seja com todos, até amanhã, se Deus quiser.